Aleluia. Faz mães e filho. Cante, igreja. Adore a Deus. Já tem. Deus que não falha. Adore a Ele, igreja.
reserva aí no seu coração, você sairá daqui abençoado. Aleluia, Jesus. Como nós te amamos, te adoramos, como nós te exaltamos, Senhor. Tu és maravilhoso, todo Deus. Tu és grande, tu és glorioso, digno de toda honra e de toda glória. Bendito é o nome do Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa súplica, recebe o nosso clamor, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Aleluia. Glória ao Senhor. Desejado aqui, glória a Deus. Mas nada se compara com a glória que há em mim, oh Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu não sou daqui, casa voltarei. Ele vem me buscar, e ele
Que tu és santo, oh aleluia, glória, amém, glória a Deus, bendito é o Senhor, Ele é a glória, a Ele a glória. O Senhor é maravilhoso. Solte a voz e diga a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grande. Deus é fiel. Deus é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor está aqui no meio de nós, meu Pai. O Senhor se faz presente aqui. E a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é pura. O Senhor não falha. O Senhor é o Deus onisciente, onipresente. O Senhor é o Deus onipotente, meu Pai. E essas pessoas vieram aqui buscar o Senhor, buscar a resposta, o milagre do único Deus fiel, do único Deus verdadeiro. Então toca com o teu poder, Senhor, na vida do teu povo. Toca com a tua unção sobre eles, meu Pai. Eles não vieram buscar ao homem, mas ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E eu te peço, toca na vida do teu povo, Senhor. Toca com o teu poder, com a tua unção, e venha abençoar a vida deles, meu Pai. Venha tirá-los do sofrimento. Senhor, toca para restaurar, para transformar. Envia o teu poder agora, meu Pai, sobre a vida deles. E venha remover essas dores, enfermidades. Venha remover amarrações, portas que estão fechadas na vida dessa pessoa. Toca com o teu poder, Senhor, agora, e venha fazer um milagre nessa pessoa, tirando-a do sofrimento, tirando-a da humilhação, da vergonha, do opróbrio. Senhor, só o teu milagre, e ninguém mais pode fazer. Então eu te peço, toque e cura essa pessoa. Toca e liberta essa pessoa. Remove, meu Deus, enfermidades. Remove amarrações. Remove doença, sofrimento. Remove, meu Pai, tudo aquilo que tem feito essa pessoa sofrer.
O Senhor é o único Deus fiel e verdadeiro. E não há outro como o Senhor. Não há outro Deus além de ti. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso, maravilhoso. Toca, Pai. Toca com o teu poder. E venha abençoar a vida deles. Venha fazer o impossível acontecer, Senhor. Ninguém mais pode fazer milagre senão o Senhor. Essa pessoa que clama, que pede, que busca, que tem orado, que tem suplicado o teu favor. Então toca agora. Povo de Deus, pega essa água nas suas mãos. Coloca um pouco dessa água no cálice. Em nome de Jesus, e apresente a sua água aos céus agora. Porque o meu Deus é poderoso. Meu Deus é grande, fiel. E Ele consagra esta água agora. Ele unge esta água com poder e unção. Ele consagra esta água agora. Meu Deus, unge esta água com poder, com unção. Meu Pai, consagra agora. Unge agora esta água. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que o teu povo receba o toque do Senhor, receba o milagre, receba a resposta, receba a vitória quando eles beberem desta água. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu que creio, meu Deus, eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Beba dessa água agora. Pode beber dessa água. Coloque a garrafinha na cadeira. Coloque a mão na sua cabeça, no local da dor, da enfermidade. Porque o meu Deus, Ele passa de vida em vida agora. O meu Deus, Ele passa de pessoa em pessoa agora. Do alto da cabeça até os pés. Eu dou ordem de cura, de libertação agora. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença que saia do corpo dessa pessoa, da vida dela agora. Aonde tiver o mal escondido, aonde tiver o mal alojado, eu exijo que esse mal desapareça agora. Esse mal vai embora agora do corpo, da vida dessa pessoa. Esse espírito maldito que oprime, que deprime, que amarra a vida dessa pessoa, eu repreendo agora, Satanás. Eu digo, vai embora. Eu digo, solta essa vida agora. Eu digo, solta esse corpo agora, os caminhos dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna, todo o trabalho das trevas, todo o trabalho diabólico, seja repreendido agora, e que pelo poder do nome de Jesus Cristo saia agora, em nome de Jesus. E a igreja ore comigo e diga, em nome de Jesus. Diga todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga para nunca mais voltar, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Joga tuas mãos e diga, sai, 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 e sai, e sai, e sai, e não volta mais. Respira fundo. Seja livre agora, seja liberto. Receba o seu milagre, receba a sua cura, receba a sua libertação, receba a resposta de Deus na sua vida. E seja abençoado, igreja. Seja livre de todo mal. Seja liberto agora. Seja restaurado agora.
seja transformado agora. Em nome de Jesus Cristo, receba de Deus a sua vitória, receba de Deus a sua bênção. Em nome de Jesus. E você que crê, diga aí: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Glorifica Jesus bem forte para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Você está abençoado, amém? Você está abençoado para a glória de Deus. Pode se alegrar, porque Deus tocou na sua vida e você hoje sai daqui com a sua vitória. Diga glória a Deus, amém? Dê bom dia a essa pessoa, dê a paz a ela. Diga: seja abençoada agora em nome de Jesus. Isso, com alegria, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, batendo palma com fé. Glória a Deus. Está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza que vai operar. Está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza que vai operar. Glória a Deus. E aonde essa glória chega, diz aí, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, se hoje nessa igreja um pouco vai crescer. Se prepare, meu irmão, pra tua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar. Está caindo aqui, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza que Deus vai operar. Glória a Deus. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, hoje nessa igreja o povo vai crescer. Se prepare, meu irmão, a sua bênção receber. Se não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza que vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza que vai. Amém. Diga glória a Deus. Glorifica Jesus. Pode sentar, igreja. Pode sentar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 21. João, capítulo 21. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai sair daqui abençoado hoje. Amém? João, capítulo 21. Diga glória a Deus. Certamente Deus vai abençoar a sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. João, capítulo de número 21. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Põe a mão na sua Bíblia, se você não tem, põe a mão no seu coração.
E diga: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo na tua palavra. Diga glória a Deus. Quando eu lembro, quando eu parava de ser para você entender, Deus tem algo forte para falar ao nosso coração. Amém? Diz assim, João, capítulo 21, João 21, versículo 1, diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Diz assim: estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Aí diz assim: e mais dois dos seus o quê? Discípulos. Aí diz assim a palavra: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros também: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada, a igreja, nada apanharam. Olha para cá e preste atenção. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida quando Jesus ele não aparece, quando Jesus ele não se manifesta. Tem momentos na nossa vida que a gente vai orar, a gente vai vir à igreja, a gente vai fazer campanha e aparentemente ali não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos cometer o erro que Simão cometeu, que Pedro cometeu. Qual erro? Observe. Depois dessas coisas, que coisas? Jesus, ele na sexta-feira, você sabe que Jesus morreu na sexta-feira. Então no sábado, Jesus ainda não tinha se manifesto. Diga glória a Deus. Jesus não tinha manifesto, né? No domingo também, até aquele exato momento, Jesus não tinha aparecido para os discípulos. E aí, pela fato de Jesus não manifestar, porque os discípulos eles não viram Jesus, o que foi que Pedro fez? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Qual é o erro, pastor? É pecado pescar? Não. Só que para Pedro era. Pecado não é pescar, porém, para Pedro era. Por quê? Porque antes de ser discípulo de Jesus, Pedro era o quê? Pescador. Se você voltar comigo aqui, deixa marcado aqui, volta aqui em Lucas. Lucas, capítulo 5. Vamos lá. Quando Jesus apareceu para ele, antes da morte. Lucas, capítulo 5. Eu vou te mostrar qual foi ele. Lucas, capítulo 5. Volta aí, deixa eu marcar. Lucas, capítulo 5. Quem chegou, diga amém. Versículo 5. Diz assim, ó. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanhou grande quantidade de peixe, que se lhe rompia o que, igreja? As redes. Então observe que antes ele era pescador. Só que antes de Jesus aparecer na vida dele, ele não tinha apanhado o que? Nada. Não tinha pescado nada. Aí depois que Jesus aparece na vida dele e diz: lança a rede à direita do barco, o que ele faz? Ele lança a rede e apanha uma grande quantidade de peixe. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Sem Jesus,
Você lutava, trabalhava, se esforçava e não tinha resultado. Servindo a Jesus, você trabalha, você se esforça, você luta e Jesus tem mostrado o resultado na sua vida. De uma forma ou de outra, Jesus tem te abençoado. Diga glória a Deus. De uma forma ou de outra, Jesus tem abençoado a sua casa, tem abençoado a sua família. Jesus tem dado livramento. Pessoas da sua casa têm se convertido ao Senhor, têm entregue a vida para o Senhor. Por quê? Porque hoje você está com quem? Com Jesus. Diga glória a Deus. Porque Jesus, de alguma forma, ele se manifestou na sua, na sua vida. Então observe que na aparição de Jesus na vida de Pedro, ele não tinha pescado nada, mas ele pescou naquele dia, e grande foi a quantidade de peixe. Só que o propósito da vida de Pedro não era ser pescador de peixe. Jesus queria que ele fosse apóstolo, que ele fosse discípulo. Jesus queria que ele fosse um pregador da palavra, um ganhador de quê? De alma. Jesus falou: não vai mais pescar peixe, mas vai pescar alma. E do projeto de Jesus para a vida de Pedro era que ele se tornasse um pregador, um apóstolo, um servo dele. É tanto que no versículo 11 aqui do capítulo 5 vai dizer assim, ó, olha só: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o que, igreja? Seguiu. Então o que Pedro fez? Ele deixou o que? Tudo. E seguiu a quem? A Jesus. Mas aqui entra a chave da mensagem. Em João 21, voltando lá para João 21, quando Jesus ficou sem manifestar-se, o que aconteceu? Pedro voltou a ser o que ele era antes. Aqui que está o erro. Aí é onde está o erro e muitas pessoas cometem. Muitas pessoas, por estar orando, por estar na igreja e não estar vendo a manifestação de Deus, volta à sua vida que era antes de conhecer Jesus. Volta à sua vida que era antes de servir a quem? A Deus. E aí não pode, entenda bem, reclamar das consequências. Não pode reclamar quando as coisas que estavam indo direitinho, não é praga não, tá? Eu estou pegando a palavra de quem? Você vai entender. Não pode reclamar quando as coisas que estavam indo tudo direitinho, quando as coisas que estavam dando tudo certo, começa a dar o quê? Errado. Porque a pessoa, ela tomou a decisão de dizer: não, estou sendo abençoada na igreja, né? Porque a pessoa, ela não olha o que está acontecendo em volta, ela está olhando o que ela quer logo, a bênção que ela quer logo. Mas entenda uma coisa: antes de Jesus realizar o teu sonho e fazer isso que você quer na sua vida, que é grande, se você olhar, ele tem feito muita coisa. Ele tem operado de muitas maneiras na sua vida. Talvez não aconteceu aquilo grande ainda que você quer, mas tem muita coisinha, muita coisa pequena na sua vida, muita coisa que estava atrasada na sua vida, muita coisa que não estava andando na sua vida, que começou a andar. Então Jesus está trabalhando. Diga glória a Deus. Jesus está trabalhando. É porque Jesus, ele sabe a forma de ele trabalhar na nossa vida. Amém? De ele trabalhar na nossa vida. Agora eu não posso deixar porque minhas lutas eu volte a ser o que eu era antes. Eu não posso permitir, entenda, que as minhas aflições, as minhas tribulações, as minhas dificuldades, o desejo da minha carne, eu volto a ser o que era antes. Não. Deus me chamou para ser pastor, para pregar o evangelho. Então eu estou aqui para isso. Diga glória a Deus. Antes de eu ser pastor, antes de eu pregar a palavra de Deus, de eu me tornar pastor, eu fazia reportagem rápida, trabalhava no esporte, comentava no esporte. E uma vez eu estava lá em Guaraci, e o rapaz que trabalhava no carro de som, ele também trabalhava na rádio.
Aí quando foi na segunda-feira, eu encontrei com ele. Ele disse: ô pastor, encontrei o senhor agora. Fiz uma transmissão ontem aqui de um jogo. Eu estava sozinho, estava só eu, repórter, estava sem comentarista, rapaz. E quase que eu chamei o senhor. Eu disse: também o senhor me chamou que eu não ia. Por que o senhor não ia? Eu sei fazer. Eu acompanho o esporte ainda hoje. Diga glória a Deus. Eu não ia. Por quê? Porque Deus me chamou para mim, entenda, para mim já ia ser o quê? Pegado. Porque Deus me chamou para outra coisa. Para outra coisa. Para mim não ia certo. Para mim não estava certo. Então você precisa entender isso, né? Você não pode mais voltar a fazer as coisas que você fazia antes, não, porque agora você encontrou Jesus. Você agora conheceu Jesus. Aquilo que você renunciou, entenda, aquilo que você renunciou, você disse: eu não vou fazer mais. Você não pode voltar a fazer. Amém? Não, você não pode. Por exemplo, uma pessoa, vou dar um outro exemplo aqui, uma pessoa que trabalhava com bebida, vendia bebida alcoólica, vendia cigarro, essas coisas. A pessoa entrou na igreja e disse: não, vou mudar o pão. Aí fechou aquele bar, não vende mais bebida, não vende mais cigarro. Está servindo a quem? De repente as portas se fecham. Eu preguei essa semana que a luta ela vem para todo mundo, sim ou não? De repente as portas se fecham. De repente a vida financeira da pessoa que estava indo tudo certo, de repente estava travada. Com permissão de quem? De Deus. Com propósito de Deus para alguma coisa. Entenda. A pessoa sabe que aquilo que ela fazia antes estava aqui. Só que ela não pode voltar a fazer mais. Por quê? Porque para ela já é o quê? Pecado. Ela tem que confiar na provisão de quem? Tem que confiar. A porta fechou, mas Deus já abriu as portas de novo. É isso que Deus está nos ensinando. E nós temos que aprender. Tem muita gente que comete esse erro. E eles não podem fazer isso. A gente não pode voltar ao passado. Amém, gente? A gente não pode voltar. Estamos num período de festa junina. São João, Santo Antônio, São Pedro. Você já observou? Santo Antônio, São Pedro, São João, São Pedro. Você observa que é uma festa religiosa? Quem parou para observar isso? É uma festa religiosa. Não se engane, não é uma festa cultural, não é uma festa religiosa. É uma festa que ela homenageia santos. E quem é o santo? Quem é o santo verdadeiro? Quem é? Então você que serve Jesus, você não pode participar de uma festa dessa. Você não pode. Você não pode voltar ao teu passado. No passado sim, qual Pedro? Antes de você conhecer Jesus, antes de eu conhecer Jesus, eu participava lá na minha cidade. Antes de eu conhecer Jesus, para mim, antes de eu conhecer Jesus, era a melhor época. Antes de eu conhecer quem? Jesus. Agora é pecado, porque agora eu sei com Jesus. Eu não posso voltar. Diga glória a Deus. Não volte atrás daquilo que você renunciou. Aquilo que você disse que você não ia fazer, não ia fazer mais. A palavra diz que ele largou tudo. Só que aqui a gente observa, porque o que era para ele ter feito? Desfeito daquele barco. Mas ele não desfez totalmente. Ele largou o barco lá na porrada. Quando Jesus não manifestou, ele voltou para onde, gente? Voltou para o barco. Eu tenho que, hoje Deus mandou pregar, eu vou pregar isso aqui. Deus se libertou da bebida. Diga glória a Deus. O que as garrafas estão fazendo lá no fundo do quintal? Amém? Tem que se libertar, se livrar. Diga glória a Deus. Tem gente que não liberta ela no cigarro. Mas se abrir uma gaveta do guarda-roupa, tem lá uma carteira. Para quê? Uma recaída? A Bíblia diz que Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode voltar. Não, você está livre, Jesus te libertou. Então, Jesus me libertou disso aqui, então eu vou desfazer, não vai ter nenhuma
Não, eu vou deixar aqui uma carteira que eu posso me passar o nervoso. Está errado. Ele voltou, João 21, ele voltou a fazer. Vou pescar. Aí os outros disseram, não, vou também. Você vê que, por isso que a Bíblia diz em Coríntios as más conversações corrompem os bons costumes. Você vê que o que estava ali era homens de quem? De Deus. Eram discípulos. Aí o que eles respeitavam, tinham mais respeito, não, eu vou pescar, os outros não, vão também. Isso não é até que não, Jesus não chamou a gente para isso não. Vamos esperar aqui, diga glória a Deus, ele se manifestar de novo, ele voltar, ele quer ressuscitar, ele vai ressuscitar, ele vai prover a nossa vida, ele vai criar a nossa vida, ele vai direcionar a nossa vida. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós vamos, o que nós deixamos e não vamos voltar. Os discípulos, teve discípulo, permita a palavra, teve discípulo que com a morte de Jesus, que durou 3 dias, ficaram loucos. Teve 2 deles que saíram de Jerusalém para Emaús. Quer dizer, águas mortas, águas tranquilas, águas de descanso. Jesus falou para eles que eles tinham que ficar ali. Eles tinham que ficar ali até cumprir o quê? A promessa. Mas quando eles viram sábado, o dia todo, não acontecer nada, eles saíram tristes para Emaús. A gente pensava que ele ia salvar a nossa vida, que ele ia ser o Cristo, e agora nada aconteceu. E quando eles estavam tão tristes, que Jesus aparece do lado deles, conversa com eles não reconhecem, eles só vão reconhecer Jesus depois do partido, o quê? O partido do pão. E tem gente que fica assim. Às vezes ela está orando, está buscando, está pedindo, não está acontecendo, ela volta a fazer as práticas que ela cometeu os erros, né, que ela cometia no passado. Aí diz assim, no 21, continuando aqui, olha que coisa. Aí diz assim a palavra, olha só. Diz assim a palavra, versículo 4: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era o quê? Que era ele. Olha aí. Jesus apareceu, mas eles já estavam tão desacreditados, né? Já estavam tão envolvidos com aquela situação, que eles não reconheceram que era quem? Que era Jesus. Já não reconhecia mais. Isso é perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Quando a pessoa deixa o propósito de quem? De Deus. Tem um pastor que perdoe, eu vou usar esse termo, tem ex-pastores que pregavam a palavra no altar, mas que deixaram a palavra de Deus para fazerem outras coisas. E hoje os mesmos, eles pegam a Bíblia e não entendem o quê? Não entendem nada. Eu conheço testemunhos de ex-pastores que pregavam, que conhecia de Gênesis a Apocalipse, homens teólogos estudaram a Bíblia, mas que por algum motivo abandonaram o projeto de Deus, abandonaram o plano de Deus. Hoje eles pegam a Bíblia ali e entendem. Tem gente que é assim, se afasta da igreja, aí quando volta voando, não sente nada no culto, não sabe mais nem orar, né? Estava até aprendendo a orar, estava até aprendendo a louvar, desaprende. Uma hora e meia de culto já é misericórdia, o tempo não passa, e a pessoa deixa de reconhecer as coisas de Deus, a pessoa deixa de reconhecer Jesus. Isso só tem acontecido na vida de muitos,
Porque tem que deixar de lado, tem voltado às suas práticas passadas, tem voltado e pegado de novo as suas renúncias. E nós temos que entender isso. O que nós deixamos por Jesus, o que nós renunciamos, o que nós abandonamos por Jesus, tem que ficar abandonado. Diga glória a Deus. Você não pode pegar de volta, trazer de volta, por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, por mais vontade que a tua carne queira. Você tem que aprender que uma vez você deixou, está lá, você não deve voltar mais. Amém? Aí diz assim, ó, na palavra, olha o que diz a palavra, versículo 5. Perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam que a igreja. Quando Jesus apareceu lá da outra vez, tinha. Porque Jesus proveu, diga glória a Deus. Agora, fora do plano de Jesus, fora do projeto de Jesus, conseguiram alguma coisa? Não. A mesma coisa é a pessoa. A mesma coisa somos nós. Se a gente sair, não adianta. É aquela história que eu repito, hein? A pessoa que tinha o bar, renunciou o bar, renunciou o comércio de bebida, de cigarro com Jesus. Antes de Jesus, ela podia até ganhar dinheiro. Depois que conheceu Jesus, não vai conseguir nem pro sal. É Bíblia. Não é praga, não é Bíblia, tá? Não adianta. Eu trabalhava, ganhava bem. Eu dei meu exemplo, tinha meu salário mensal, tinha algumas propagandas por fora. Mas se eu achar que hoje eu vou deixar de ser pastor, vou voltar à minha vida, vai ser uma luta miserável, sofrimento, só burro e ponta de faca. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. E nós não podemos abandonar o plano de Deus. Nós não podemos abandonar o que Deus ele tem para a nossa vida. Diga glória a Deus. Agora com Jesus é diferente. Olha o que diz ele, continuando aqui a palavra. Diz assim no versículo 6. Então lhes disse: lançai de novo, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar as redes, de tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia descido, e lançou-se aonde, igreja? Vergonha. Quando os discípulos de Jesus mais amados, eu peguei aqui, João diz: é Jesus. Aí Pedro cai de si e sente vergonha. Ele se lança no mar com o quê? Com vergonha. Errei. Não é? Fiz o que não era para mim ter o quê? Mas ele poderia evitar essa vergonha, sim ou não? Poderia. Nós podemos evitar vergonha em nossa vida. É só a gente continuar fazendo certo. É só a gente continuar fazendo o que agrada a quem? A Deus. Porque se a pessoa que volta às práticas erradas, faz as práticas passadas, ela diz: eu não tenho vergonha de ninguém, depois da minha vida, senhor, você não tem vergonha de ninguém. Mas eu sei que quando você está em casa, sozinho no teu quarto, cabeça para você se envergonha. E se a pessoa não se envergonha, aí é perigoso. Aí é perigoso. Mas essa vergonha que ele poderia ter o quê? Evitado. Ele poderia ter evitado. Né? Aí tem gente assim. Você já convidou pessoas que se afastou da igreja para voltar para a igreja? Aí como é que ela diz a você: eu não vou não porque eu tenho vergonha. Eu já convidei muitos a afastar da igreja. A conversa é uma só.
Eu não vou não, porque eu tenho vergonha. Mas observe que é uma coisa que podia ser evitada, da vergonha, e pode ser evitada. É só a pessoa continuar fazendo, honrando a Deus. Deus vai abrir a porta de novo, Deus vai prover de novo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Aí diz assim, continuando aqui a palavra, olha só. Diz assim no versículo 8 agora: mas os outros discípulos vieram com o barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 torvados. Aí diz assim, ao saltar com terra, vieram ali, ao saltar com terra, viram ali umas brasas, e em cima, olha só, umas brasas, e em cima peixes, e haviam também o que, igreja? Você vê que, observe, Jesus estava na terra com brasa, e aonde Jesus estava tinha peixe, o quê? E pão. Aí Jesus perguntou para eles: vem cá, e vocês? Tem o que aí? Não tinha o quê? Está vendo que sem Jesus não dá? Fala para essa pessoa e diga para ela: sem Jesus não dá. Não dá, não adianta. Eles não tinham nada, Jesus estava na terra com pão e peixe. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: não precisava vocês voltarem, era só vocês continuarem no plano, no projeto que eu escolhi para vocês. E é o que Deus está dizendo para você hoje. Deus está dizendo: não precisa você buscar alegria fora do caminho, felicidade fora do caminho, não precisa você buscar bênção fora do caminho, não precisa você buscar milagre fora do caminho. Jesus está dizendo: alegria, paz, prosperidade, bênção, cura, milagre, restauração da família, prazer, tudo está no caminho que eu te coloquei. Tudo é só você permanecer. Luta vai vir, tempestade vai vir, mas Jesus está com a gente. Dificuldade a gente vai passar, mas Jesus está com a gente. Não importa o que você deixou para cá, o que você deixou passar. Voltando aqui, diz assim a palavra, olha só. Diz assim a palavra, versículo 10, Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não diz assim: não obstante ser tanto, a rede não se rompeu. Aí diz assim: disse Jesus: vinde e, olha só, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha só, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentro da igreja dos mortos. Diga glória a Deus. O Senhor observa aqui: bastou Jesus se afastar um pouco, eles não reconheceram mais nas ruas, não reconheceram nessa, voltaram a fazer as coisas práticas passadas. Aí Jesus voltou de novo, deu para eles alimento, diga glória a Deus, deu para eles pão e o quê? Peixe, porque Jesus é misericordioso. Amém? Mas em outras palavras, Jesus estava dizendo: não precisa você voltar, não precisa você voltar às práticas passadas, não é necessário.
É como se Jesus, me permite usar essa palavra, é como se Jesus dissesse assim: vai ter uma hora que eu vou dar uma sumidinha, mas eu vou aparecer. Amém? Tem horas que a gente pensa assim: meu Deus, cadê Jesus? Tem hora que parece que Jesus deu uma sumidinha. Sim ou não? Mas é como se ele tivesse para você: eu vou dar uma sumidinha, eu vou aparecer. Eu vou aparecer. E quando Jesus diz, me permite usar essa palavra para ficar bem simples para você entender. E quando Jesus fez essa sumidinha, continua firme. Amém? Continua firme. Quando ele sobe um pouquinho, vem uma tempestade, vem uma luta, vem uma dificuldade. É assim ou não é? Vem uma tribulação, é ou não é? Mas ele vai aparecer de novo. Diga, não é Deus? E quando ele aparece, aí a paz vem, aí a bênção vem. Aí quando ele aparece, vem a provisão. Quando ele aparece, a porta se abre. Quando ele aparece, a cura chega. Diga, não é Deus? Vai aparecer. Tem pessoas que eu atendo aqui, que às vezes pessoas que eu olho, pessoas que são fiéis, pessoas que são tementes a Deus. Pessoas que às vezes vêm, pastor, estou passando por isso, por aqui, tal, aquilo outro. Aí eu olho e fico, Jesus vai aparecer de novo. Ele só deu um sumidinho, vai aparecer de novo. Ele faz isso para testar a nossa fé, amém, gente? Ele faz isso para testar o nosso coração, a nossa comunhão. Ele faz isso em todos nós. A gente passa por isso, não é bom. É bom não é bom. Mas a gente passa por isso. Você vai achar que o senhor não tem luta? Tem hora que vem uma luta, vem uma dificuldade, a gente ora, jejua, sobe monte, meu Deus do céu, não está resolvendo, meu Deus não está fazendo, meu Deus do céu. Mas depois ele aparece de novo. Aí quando ele aparece, tudo volta ao normal. O que a gente tem que ter cuidado, igreja, é com o desespero. É com o desespero. Diga glória a Deus. E sabe qual é o pior de tudo? É que tem aqueles que voltam às práticas quando tudo vai bem. Mesmo Jesus aparecendo, mesmo Jesus manifestando, tem gente que volta a cometer os erros, tem gente que volta a cometer as falhas, mesmo quando tudo está bem, mesmo quando as coisas estão fluindo, mas uma pessoa parece que sempre parece que sente desejo do sofrimento, parece que sente desejo das lutas de novo. Tem gente que parece que parece que me parece que voltar a desejo de sofrer. Não, está tudo bem, eu vou pecar aqui, eu vou errar aqui, eu vou sair um pouquinho do caminho, não, eu vou sair um pouquinho do projeto de Deus, não, eu vou sair um pouquinho. Tem gente que é assim. Infelizmente, tem gente que está tudo indo bem para ela, Deus está abençoando, Deus está abrindo porta, Deus está provendo, mas parece que a pessoa, eu estou com saudade de sofrer. Então só tem um jeito: eu vou sair um pouquinho do caminho, aí eu vou sofrer, aí quando eu sofrer, eu volto. Faça isso não. Permaneça, diga glória a Deus. Permaneça, amém? Ainda que a figueira não floresça, como disse o profeta Abacuque, ainda que está lá em Abacuque 3, vai lá. Eu não ia abrir, não, eu lembrei aqui, só que eu não lembrei o versículo como é que é por completo. Eu abri. É dom de Deus que eu só passei a mão na Bíblia. Abacuque 3. Isso, acha aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz. É isso mesmo. Abacuque capítulo 3. Eu vou encerrar. Eu ia encerrar. Mas aí, eu isso aí. Só não lembrei o versículo totalmente.
Eu ia falar, mas eu nem mudava você abrir, mas aí sumiu uma parte do versículo. Quem chegou, diga amém. Abacuque 3, chegou? Versículo Abacuque 3, versículo 17. Diz assim, ó, olha o que diz, olha que forte. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ele continua, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos seus currais não haja gado. Olha o que ele diz no 18, é forte, ó. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Diga glória a Deus. Ele disse, mesmo que dê tudo errado, eu me alegrarei no Senhor. Isso tem que colocar no seu coração. Mesmo que não tiver, mesmo que a terra não produza os animais, mesmo que ele está dizendo que eu passo a crise, eu vou me alegrar no Senhor. Eu não vou sair do caminho. Não saia do projeto de Deus. Permaneça no propósito de Deus. Permaneça no projeto. Entenda que Deus está falando com você. Deus te ama. Deus, Ele te ama. Diga glória a Deus. E Ele está falando com você. Permaneça. Não saia do plano. Não saia do projeto de Deus. Amém, gente? Quem entendeu? Fica de pé, igreja. Essa é a palavra. Às vezes vem luta, a gente pensa, meu Deus, se eu tivesse. Tem gente que pensa assim, meu Deus, se eu estivesse lá no mundo, não estava assim, não. Ó. Rapaz, se eu estivesse fazendo isso aqui, eu não estava passando por isso, não. Isso é o diabo, irmão. Isso é o diabo. Se eu tivesse dentro assim, se eu tivesse vivendo a vida que eu vivia antes, eu não estava desse jeito. Então, diabo, mas essa vida, Deus é o melhor para você. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, com o Espírito Santo. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra tem tudo que nós precisamos, que nós necessitamos. O que seria a nossa vida se não fosse a tua palavra? O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? O Senhor falou forte aos nossos corações hoje. Quantas pessoas, por causa das lutas, quando o Senhor não aparece, quando o Senhor não se manifesta, quando o Senhor não está operando milagres, quantas pessoas voltam às práticas passadas, quantas pessoas, meu Pai, fazem aquilo que muitas das vezes Pedro fez. Ele não se desfez do barco, simplesmente ele ancorou e foi até Jesus. Mas quando ele se viu a Pedro, ele voltou para o barco de novo. E quantas pessoas, meu Pai, abandonam uma vida para te seguir, abandonam uma vida para fazer a tua vontade, abandonam uma vida para te agradar, mas depois de muitas lutas, de muitas dificuldades, elas voltam a praticar os erros, elas voltam a praticar as falhas, aquilo que tinham deixado. Mas hoje o teu povo recebeu uma palavra que o Senhor preparou, que o Senhor mandou, que o Senhor falou aos corações.
Quantas pessoas, meu Pai, a gente não sabe, a gente não viu na igreja, e depois a gente viu se afastar, e depois chega a notícia, infelizmente, de tragédias, de acidentes. A gente vê muito pessoas que um dia estiveram aqui com eles, pessoas que eles conhecem, mas que voltam às práticas antigas, e muitos só não perdem a vida porque o Senhor tem misericórdia. A palavra do Senhor veio para nos dar força, para que a gente venha continuar crendo, independente de qualquer dificuldade, de qualquer luta. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia.